Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais uma quarta-feira que nós estamos na casa de Deus para louvar e engrandecer o seu nome. E olha, hoje o tema é muito interessante. Irmão Rômulo falou a respeito do evangelismo no dia 13, não é? E o irmão Wervelon, ele me passou um folheto da Unijá para compartilhar no grupo de anúncios. E eu já estava fazendo essa mensagem de hoje, que é um dos temas que nós estamos preparando para a reformulação da escola bíblica. A escola bíblica ela será totalmente reformulada. Verdadeiramente vai se tornar uma escola. Então, nós vamos reformular essa escola bíblica, estamos preparando conteúdos nossos, esses conteúdos, eles têm sido analisados e aprovados pelos 4 pastores da igreja, pelo líder do discipulado, meu companheiro do discipulado, professor Gabriel Souto, e pelo líder da escola bíblica, nosso irmão Humberto. Então, são conteúdos, assim, muito bons, com a visão da nossa igreja, não é? O pastor tem me passado as diretrizes e nós temos formulado esses estudos que nós estaremos aplicando em nossa escola bíblica. Mas, muito bem, vamos à mensagem de hoje. A mensagem de hoje tem o tema evangelismo. Tema é evangelismo. E hoje nós vamos ver que o evangelismo, ele é a segunda coisa mais importante que a igreja deve realizar. Qual é a primeira, pastor? A primeira tarefa mais importante da igreja é se reunir para louvar, cultuar e engrandecer o nome do nosso Deus. Essa é a primeira tarefa mais importante da igreja de Cristo aqui na terra. E a segunda tarefa mais importante é o evangelismo. É levar as boas novas de Cristo. É levar a palavra de Deus, é levar o amor de Deus, é levar o carinho de Deus. Sempre que a irmã Márcia compartilha as fotos do sopão, eu vejo ali muito amor, muito carinho, muita dedicação. Então, o evangelismo, ele precisa ser realizado desta forma, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E por que isso? O evangelismo, ele precisa ser realizado com amor, porque o mundo, ele já tem massacrado a sociedade. E cada dia mais ele massacra. Cada dia mais as coisas vão ficando mais difíceis. Vide o que nós encontramos aqui no nosso bairro. Cada dia mais tem ficado difícil, tem ficado complicado. Então, na hora de nós levarmos o evangelho de Cristo, nós precisamos levar esse evangelho com amor. Então, vamos lá. Definição de evangelismo. Biblicamente falando, evangelismo significa o anúncio das boas novas do reino de Deus. Ou seja, o anúncio do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, evangelizar é simplesmente... Muito obrigado. É simplesmente levar, anunciar as boas novas do reino de Deus. O reino de Deus chegou. O anúncio do evangelho de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. A base do evangelismo. O evangelismo está fundamentado na certeza de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo e que ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou com uma finalidade exclusiva: religar a Deus todos os que estavam separados do Senhor após a queda do homem. Então nós precisamos pregar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Esse mesmo Jesus Cristo, ele nasceu nessa terra, ele viveu nessa terra, ele morreu, ele ressuscitou e hoje está lá no céu, ao lado do Pai. E irá retornar para resgatar a igreja fiel. Então, a base do evangelismo precisa ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí você está se perguntando aí, mas pastor, eu vi um evangelismo na internet, que o pessoal de uma determinada igreja estava com um carro de som, tocando funk, e disse que era um evangelismo. Aí é aquela questão que nós precisamos avaliar. A base daquele evangelismo é Jesus Cristo? Se a base do evangelismo não for Jesus Cristo, esse evangelismo está errado. Então, quando nós levamos a ideia de Jesus Cristo, o Salvador, aquele que tira o pecado do mundo, esse evangelismo ele é baseado na palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou com uma finalidade exclusiva: religar a Deus todos que estavam separados do Senhor após a queda do homem. Quer ver só? Olha o que diz no próximo slide, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos que entregarem as suas vidas nas mãos de Jesus. Todos que reconhecerem a soberania de Cristo. Todos que reconhecerem a divindade de Cristo. Todos que reconhecerem que Jesus Cristo é o Senhor. Eu me lembro, antes de eu me converter, eu vi essa frase por aí, Jesus Cristo é o Senhor. Ah, legal, Jesus Cristo é o Senhor. Mas depois que eu comecei a estudar, eu entrei no seminário, aí eu fui entender que Senhor é aquele. Sabe, a maioria das pessoas aí fora, eles não entendem que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós precisamos apresentar esse Jesus maravilhoso que é o Senhor. É aquele Senhor que tira os pecados do mundo, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a ideia que nós precisamos apresentar no evangelismo. É a base do nosso evangelismo. Continuando. A ordem para evangelizar foi dada pelo próprio Jesus Cristo, quando passou pelo mundo. Isso faz do evangelismo uma ordem expressa a ser cumprida por nós, membros da igreja fiel na terra. Independente de denominações, o evangelho deve ser anunciado
para que todo aquele que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador seja salvo. Então, meus irmãos, é uma ordenança de Jesus. Ah, pastor, mas evangelizar, isso aí, eu deixo lá para o pessoal da Unijá, que vai fazer o seu evangelismo estratégico. Eu deixo para o pessoal do Jesus na Estrada, eu deixo para o pessoal lá do culto infantil, que tem aí as suas atividades na rua também. Só que o evangelismo é uma ordenança de Jesus. Nós precisamos evangelizar para levar esse evangelho ao mundo que está perdido. Olha, eu vi um vídeo muito interessante, está rodando recentemente na internet, de milhares de pessoas se entregando a Jesus na África. Milhares de pessoas entregando a sua vida a Jesus na África. Aquele povo é um povo oprimido. Eles são massacrados. Eles viveram a vida toda praticando religiões pagãs. Mas existem homens e mulheres que vão para a África e levam verdadeiramente a palavra de Deus. E quando aquelas pessoas que nunca ouviram aquela palavra entram em contato com a verdadeira verdade, né? Porque tem a verdade mentirosa por aí. Toma cuidado com a fake news. Tem muita gente pregando fake news por aí. A verdadeira palavra de Deus, ela é inequívoca, não tem erro nela. Então, quando nós pregamos a verdadeira palavra de Deus, todos reconhecem essa palavra e se entregam nas mãos de Jesus. Mas, pastor, eu tenho pregado lá na minha casa, eu tenho familiares que eu já estou há anos pregando a palavra de Deus. Eu prego a palavra verdadeira, eu estudo a Bíblia, eu ouço a mensagem, anoto, replico lá em casa e nada acontece. Ledo engano. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós não vemos a atuação do Espírito Santo, mas ele está atuando nos corações. Então não deixe que a dureza de um coração faça você parar de evangelizar. Porque evangelizar é uma ordenança de Cristo. Eu sempre lembro dos anos em que minha mãe orou por mim. Imagine se ela tivesse desistido. O Robson, não vou mais orar por ele não vou insistir mais para ir na igreja não. Ele só quer saber de ouvir rock and roll, assistir série. O Robson não tem mais jeito não. Mas ela passou anos a fio, orando e convidando. Orando e convidando. Até que chegou o dia em que eu fui para a igreja. Não fui pelo convite dela, fui pelo convite de uma outra pessoa, mas eu tenho certeza que aqueles anos de oração, aquelas palavras que minha mãe me deu, fez toda a diferença no meu coração. Então, pregue, leve o Evangelho de Cristo, porque é uma ordenança do nosso Senhor. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhe ordenei.
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha só, ensinando-os a obedecer a tudo a que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, meus irmãos, nós precisamos ensinar aquilo que é a vontade de Deus. Mas, pastor Robson, eu falo, parece que eu estou falando com as paredes, parece que eu estou falando com o gato que está no sofá, a pessoa mesmo que está ali não está nem ouvindo o que eu estou falando. A palavra de Deus não volta vazia. Mais uma vez me lembro da minha conversão. Tocava um louvor na igreja, eu falei, conheço esse louvor? Como é que eu conheço isso? Aí tocava outro, também conheço. Minha mãe não ouve isso em casa, não é esse tipo de louvor que ela ouve em casa. Tocava outro, conheço também. Porque ao longo dos anos, o Espírito Santo foi colocando dentro do meu coração. Parecia que eu não estava ouvindo, parecia que eu não queria saber de Jesus, mas o Espírito Santo estava lá, colocando uma sementinha todos os dias. A motivação do evangelismo é dada, inspirada e impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Sem ele, não haverá evangelização no mundo. Isso aqui é até uma situação interessante. Por esse motivo, é necessária a total dependência do Espírito Santo para se realizar não somente o evangelismo, mas toda a obra de Deus. É dada, inspirada e impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. O evangelismo é do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu não conheço muito de Bíblia, eu não sei falar direito, eu não tenho muitos argumentos. Não somos nós. É o Espírito Santo de Deus. Não adianta nós conhecermos a Bíblia de cabo a rabo se o Espírito Santo não estiver atuando. Quantos pseudos intelectuais aí nós vemos na mídia que conhecem a Bíblia de cabo a rabo, mas não querem saber de Jesus. E o outro lá, que mal conhece a Bíblia, às vezes nem sabe ler, conhece versículos de cabeça, porque aprendeu através do Espírito Santo. Quando abre a boca, o Espírito Santo trabalha. Não somos nós, não é a nossa dialética, não é a nossa oratória, mas é o trabalho do Espírito Santo de Deus. Não precisa, você pode até utilizar um carro de som, você pode até utilizar, ferramentas estão aí para serem utilizadas, mas não precisa de muita papagaiada, não precisa de igreja preta, não precisa de nada disso, só precisa que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele vive em nós. Então nós somos as testemunhas do Espírito Santo. A nossa vida faz a diferença no evangelismo também. Sabe, às vezes você não fala nada lá na sua empresa. As pessoas nem sabem que você é crente, porque você é um funcionário consciente, não fica orando no meio do horário de trabalho, não fica pregando no horário de trabalho. Então as pessoas nem sabem que você é crente. Mas quando procurarem uma pessoa idônea dentro daquela empresa, eu tenho certeza que eles apontam para você. Ah, não, fulano de tal ali é uma pessoa exemplar aqui na empresa, trabalha aqui há tantos anos, nunca deu problema, nunca fez fofoca, nunca arrumou problema com ninguém, é uma pessoa tranquila, não chega atrasado, não falta. Por quê? Porque a nossa vida faz a diferença. Quanto crente aí que nós vemos aí, crente quizumbeiro, arruma problema com todo mundo, faz fofoca, critica o pastor, critica a igreja, fala mal de tudo. Aí o lá de fora vai olhar e vai falar: para ser crente assim, quero não, prefiro ficar do jeito que eu estou. Por quê? Naquela pessoa não é o Espírito Santo que está agindo. Pode ser até o espírito do engano, mas não é o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ah, eu sou crente lá na PIB do Bom Pastor, mas aí fui passear com a minha família, fui lá para o Nordeste, fui lá, fui lá para o Ceará, fui lá para Pernambuco, para Alagoas, fui passear com a minha família. Não, eu sou crente lá no Bom Pastor. Aqui, Senhor, desculpa aí, tá? Peço perdão, mas vou cair na gandaia. Não tem ninguém me vendo. Meus irmãos, até os confins da terra. O Espírito Santo está dentro de nós. A igreja e o evangelismo. A igreja é a força evangelizadora no mundo. Possui toda a autoridade dada por Cristo. Cabe a cada igreja local a responsabilidade de realizar e incentivar o evangelismo. Contudo, deve-se destacar mais a pessoa de Jesus do que o rótulo denominacional. Mas a pessoa de Jesus deve ser mais destacada do que o rótulo denominacional. O pastor Cláudio Santana sempre fala isso aqui. Não é para encher a PIB de Bom Pastor, é para encher o reino de Deus. Temos que encher o reino de Deus. Eu fico impressionado, quanto mais crente tem nesse país,
mais o negócio fica complicado. É até de se entender, né, que o diabo, ele vai agir mesmo para atrapalhar o negócio. Quando não tinha crente, antigamente tinha pouquinho crente, era uma maravilha, tudo tranquilo. Todo mundo era amigo, né? Todo mundo era amigo antigamente, gostava de crente. Ah, crente, que legal, você é crente? Puxa, que legal, rapaz. Até que eu andei visitando umas igrejas aí. Não sou crente não, mas eu gosto de crente, rapaz. Crente é legal. Mas agora que tem muito crente, agora que a palavra tem sido mais pregada também, vocês perceberam que o negócio mudou. O crente já não é mais tão legal assim. Eu lembro ali no início dos anos 2000, final dos 90, era moda ser crente. Um montão de cantor largou aí o mundo, virou crente gospel, cantor gospel. Um montão de político, montão. Mas agora, o crente já não é tão legal, porque o Evangelho de Cristo tem chegado onde não chegava. O Evangelho de Cristo está vencendo barreiras através da internet. O Evangelho de Cristo, ele chega através do celular, dentro da casa das pessoas. Então o crente já não está ficando tão legal assim. Então, meus irmãos, nós precisamos destacar mais a pessoa de Jesus do que o rótulo denominacional. Porque quando nós destacamos mais Jesus, a gente tira o foco da igreja local. Sabe, não é, é a tal igreja que é legal. A gente tinha muito isso por aí, né? Aí vem aquele movimento. A igreja tal é que é legal. Aí saía um montão de um montão de igreja e ia para aquela. Não, agora essa igreja aqui deixou de ser legal, vamos todo mundo migrar para outra igreja. Isso aconteceu muito aí nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Tinha um monte de gente aqui do Bom Pastor que ia em igreja não sei aonde, era Nova Iguaçu, tinha em Caxias, tinha na Barra, porque a igreja era mais legal do que Jesus. Voltando a falar da África, de vez em quando chega mensagens lá no WhatsApp, no Facebook, mostrando aquelas igrejas pobrezinhas, mas cheias de crentes fervorosos, porque Jesus é mais importante do que os bancos, é mais importante do que as paredes, é mais importante do que o rótulo denominacional. Primeira de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, está falando da gente aqui, dos cristãos, dos filhos de Deus. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para a gente falar, agora eu sou crente, que beleza, eu sou crente, eu consegui, eu estou na igreja, eu larguei os meus vícios, eu larguei a fofoca, eu larguei os problemas, Deus tem abençoado a minha vida financeira. Mas tá bom, legal para mim.
muito bom para mim. Se a minha família estiver junto também, legal. Mas eu não vou perturbar o meu vizinho falando de Jesus para ele, não. Assim. Muita gente, eu sou crente, legal, melhorei minha vida, Deus está abençoando, glória a Deus por isso. Mas para que eu vou falar da grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Meus irmãos, Deus nos chamou para isso, para levar o seu evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem um monte de gente aí fora precisando ouvir sobre Jesus, sobre essa palavra maravilhosa. Nós não podemos ficar a cada dia achando que já está bom. Já está bom. Meu marido foi, minha esposa foi, meus filhos foram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que beleza, muito legal. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é só isso? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos que anunciar, abrir a nossa boca, falar de Jesus, dar bom testemunho. As pessoas vão ver Cristo em nós e vão querer saber que Cristo é esse. Como a fulana era encrenqueiro, era problemático, falava um monte de besteira, xingava palavrão o dia todo, só via aqueles programas horríveis que tem esses reality show, que não vale nada. Agora aparece outra pessoa, é uma pessoa amável, não fala mais palavrão, assiste filme evangélico, lê a Bíblia, assiste novela evangélica. As pessoas percebem à nossa volta quem nós somos. Nós podemos usar uma máscara por um determinado tempo, pouco tempo, mas com a convivência, todos veem qual é a nossa real face, a nossa verdadeira face. Vamos continuar. O compromisso do evangelismo. Todos os cristãos devem testemunhar acerca de Jesus Cristo, onde quer que estejam. O evangelismo não é somente um momento específico em nossas vidas. Antes, é um compromisso diário em que o crente deve externar na sociedade sua alegria de ser salvo e servir a Deus. É o que eu já antecipei. É um compromisso diário. Nós precisamos externar a nossa alegria de ser salvo. Mas aí o cara é crente. Você encontra com ele, graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão. O que houve? Que eu estou na prova. O que houve, irmão? Estou no vento. Mas, irmão, o que aconteceu? Saí da caverna agorinha mesmo. O diabo está cirandando comigo. Alguém vai querer esse Deus? Jó estava lá, todo amassado, todo arrebentado, perdeu tudo. Se você perguntasse a Jó, e aí Jó, graças e paz, tudo bom com você? Ele ia dizer, glória ao Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Deus está na nossa vida, o Espírito Santo está dentro da gente. Nós podemos passar por momentos difíceis,
Eu não estou aqui vendendo um evangelho mentiroso para dizer a vocês que você não vai ter problema nunca. Sim, nós teremos. Mas o problema é um negocinho momentâneo, ele vai passar. Pode durar um tempinho, que nem durou de Jó, mas vai passar. Mas tem pessoas que vivem o tempo todo de cabeça baixa. Ah, desde que eu me converti, eu só tenho inventado problema. Eu fui colocado de lado lá no meu trabalho, perdi metade dos meus amigos, minha família não quer mais falar de mim, não quer mais falar comigo, me chama de crentinho. Que alegria de conversão é essa? Que vida é essa que nós estamos vivendo, meus irmãos? É uma reflexão que eu faço e que todos nós precisamos fazer. Não é essa vida que os outros vão enxergar. Que vida é essa? Que Deus é esse? Mas é um Deus que transforma a nossa vida. Aquela vida aguada, Ele transforma num vinho maravilhoso, o melhor vinho. A nossa vida é renovada. Olha só, o evangelismo não é somente um momento específico em nossas vidas. Antes é um compromisso diário, em que o crente deve externar na sociedade sua alegria de ser salvo e servir a Deus. Não é ser hipócrita, é mostrar a verdadeira alegria, porque eu tenho certeza que se você não tivesse alegria de servir ao Senhor, você não tinha saído de casa debaixo de chuva, essa chuvinha enjoada, não estaria sentado nesse banco me ouvindo falar. Se você não tivesse alegria nesse Deus maravilhoso. Então nós temos essa alegria na nossa vida e precisamos externar na sociedade. Senão o cara lá de fora vai olhar, para que eu vou querer ser crente? Lembra antigamente que ser crente era sinônimo de ser oprimido? Não podia ver televisão, não podia jogar bola, não podia andar de bicicleta, não podia ir para a praia. Isso é jugo de homens. Mas nós que aprendemos a verdadeira palavra, nós entendemos que todas as coisas nos são lícitas, mas nem tudo nos convém. Vamos lá. Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, olha como é que Deus nos enxerga, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Estou falando do país que nós vivemos, uma geração corrompida e depravada. Estou falando ou não estou falando? Estou falando. Na qual vocês brilham como estrelas no universo. É assim que Deus nos enxerga. Quando Ele olha lá de cima, Ele vê aquele lamaçal, mas vê os seus filhos brilhando como estrelas no universo. A Bíblia e o evangelismo. A Bíblia diz que o cristão não precisa, que o cristão precisa saber a razão de sua fé. Isto é, precisa conhecer os fundamentos do cristianismo e do evangelho. A falta de preparo do evangelista gerará desconfiança e incredulidade por parte do ouvinte. Portanto, o bom preparo é indispensável para a realização
de um bom e proveitoso evangelismo. Mas, pastor, você não falou que não é o nosso preparo, que não é o nosso intelecto, que é o Espírito Santo? Sim. Mas se nós não conhecermos o básico da palavra de Deus, fica difícil da gente falar. Jesus morreu na cruz. Aí o ímpio vai te perguntar, tá, legal, Jesus morreu na cruz, o que isso tem a ver? Aí o crente, Jesus morreu na cruz? É. E aí? Então, básico, nós precisamos saber. Precisamos saber as doutrinas fundamentais. Então, isso é uma das coisas que nos fez reformular a escola bíblica, para que todos nós estejamos afiados nessas doutrinas. Tito 1:9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, olha só, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Porque tem um montão de gente ensinando coisa errada. Você liga a televisão, coisa errada. Você bota no rádio, coisa errada. Você vê na internet, coisa errada. Para falar a verdade, ultimamente, eu só tenho ouvido um pastor de fora daqui da igreja. Só tenho ouvido mensagens daqui da igreja. O único pastor que eu ouço fora daqui da igreja é o Cláudio Duarte. Fora esse, eu não ouço mais ninguém. Mais ninguém. Por quê? Muitos não têm a mesma visão aqui da igreja. Não têm a mesma visão. Então eu prefiro nem ouvir. Só ouço mensagens aqui da igreja e o pastor Cláudio Duarte. Só isso que eu tenho ouvido. Vamos lá para nós encerrarmos. O amor no evangelismo. O amor no evangelismo, irmão Antônio. O elemento fundamental no evangelismo é o amor de Deus, né? Que é o amor ágape. De nada adiantará evangelizar se as pessoas não perceberem educação e carinho por parte do cristão. A atuação deve expressar o amor de Deus, já que somos discípulos e devemos representá-lo como se ele fosse. Olha só que interessante. De nada adiantará evangelizar se as pessoas não perceberem educação e carinho por parte do cristão. Os mais antigos aí vão lembrar de um evangelismo que era assim, ó. Olha, vim te falar de Jesus aqui, hein? Jesus é o Salvador. Olha, aceita logo Jesus, porque senão você vai atravessar a rua ali, passa um caminhão, tu vai para o inferno, cara. Tem que aceitar Jesus, senão tu vai para o inferno. Era assim ou não era? Era assim. Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a dedicação? Cadê o Espírito Santo? Que evangelho é esse? Que evangelismo era esse? Então nós precisamos agir dessa forma aqui, ó. Já que somos discípulos e devemos representá-lo como se ele fôssemos. Então, na hora de evangelizar, você pensa assim: o que Jesus faria nessa situação? Já li várias passagens da Bíblia.
como é que Jesus agiria? Como seria a forma? Eu não vi em nenhum lugar Jesus vendendo o evangelho como se fosse um carro velho. Tem gente que evangeliza assim, como se estivesse vendendo um carro velho. Jesus não. Ele apresentava o evangelho, ele apresentava a palavra de Deus, e a pessoa ia atrás dele, querendo aquela palavra, querendo viver aquela palavra. Não era um carro velho, esse carro aqui, ó, tá muito bom esse negócio aqui. Já viu o papo de vendedor de carro velho? Não era assim que Jesus apresentava o evangelho, não. Ele apresentava algo muito bom. Muito bom. Primeiro aos Coríntios 13, do 4 a 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Precisamos evangelizar com esse amor no coração. Quanta gente aí sai para evangelizar e sai corrido, hein? Isso acontece. O pessoal vai evangelizar e tem que sair correndo, porque é expulso dos lugares. Pastor, isso acontece no Brasil? Acontece. Agora há pouco mesmo tinha um cidadão lá que é deputado que queria passar uma lei para proibir o evangelismo aqui no Brasil. Queria proibir. Você tem noção do que é isso? Qual é a importância? A importância do dia que nós vamos lá na urna. O cidadão queria proibir o evangelismo aqui no Brasil, dizendo que é um incômodo para as pessoas. Felizmente, a bancada evangélica atuou e embarreirou essa lei. Mas pode ter certeza que já já ela volta com outro nome. Porque nos trens já é proibido. Você não pode mais evangelizar nos trens. No metrô, eles colocaram um nomezinho diferente. Não se pode ter manifestações artísticas ou que causem som dentro do metrô. Eles ocultaram a palavra religião, mas dá na mesma. Então já tem muitos lugares em que não se pode evangelizar. Conclusão: todas as vezes que um cristão anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador, está evangelizando. Viu como é que é simples? Todas as vezes que um cristão anuncia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único e suficiente Salvador, está evangelizando. Ah, pastor, não sei evangelizar. Pronto, aqui, ó. Está aqui. Só fazer essas afirmações aqui que você já está evangelizando. Um último versículo, só para a gente fechar. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho
a todas as pessoas. É o que eu sempre falo também. 2 tipos de pessoas: as que vão ouvir e as que não vão ouvir. Não tem jeito. Tem uns que vão demorar a ouvir, mas um dia vão ouvir. E tem outros que não vão ouvir. Não vão ouvir. Mas nós precisamos pregar para todos. Então, sempre que você tiver uma oportunidade, abriu uma brechinha, vai lá e evangeliza. Teve a oportunidade, naquela reunião de família, pá, eu tinha um tio que era assim, tudo quanto era reunião de família, ele orava. Aí todo mundo com aquela cara, né? Lá vem ele de novo, família lá. Mas era assim. Nós temos que ser assim também. Abriu uma oportunidade, pregue. Abriu uma oportunidade, não deu para pregar não? Vamos cantar um louvor, pessoal, vamos cantar um louvor. Ou então, vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso ninguém nega. Pode ser qualquer religião, Pai Nosso ninguém nega. Vamos orar o Pai Nosso. Pronto. É uma brechinha para você falar da palavra de Deus. Amém? Então, curva a sua cabeça. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem nos capacitado a cada dia. Porque o nosso Deus, Ele nos vê como estrelas dentro desse mar de lama corrupto em que se tornou o mundo. Não é só o nosso país. O mundo se tornou um mar de lama corrupto, mas o Senhor nos vê como estrelas do universo no meio dessa lama. Então agradeça a Ele por isso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui na sua casa, para ouvir a sua palavra, para louvar e engrandecer o teu nome, que é a nossa primeira missão na terra, é louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. E que nós possamos também realizar o evangelismo, que é uma ordenança tua para a tua igreja, que possamos levar o teu evangelho, hoje com tantas ferramentas, Senhor, com as redes sociais, com a internet em geral, com os canais de vídeos na internet, Senhor, que nós possamos levar esse evangelho e que ele possa alcançar pessoas em lugares que nós nem imaginamos. Então, Senhor, capacita cada um de nós para que esse evangelho chegue lá. E nós sabemos, quando o evangelho chega, o teu Espírito Santo age e convence o homem de todo o pecado, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meus irmãos, então mais uma vez, feche seus olhos e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, desde agora e para todos sempre. Os que creem, digam. Oração silenciosa, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.